Bom, aqui o que eu tô preocupado é com a gasolina que eu tenho que pôr no tanque quando eu voltar para casa hoje, porque meu tanque tá entrando na reserva. E tá caro para chuchu, a gente tem comentado muito Eu aqui. soube que tem financiamento. Mas tá quase precisando fazer. Pedindo um empréstimo, O problema é que se você começar a dividir tanque de combustível, vai chegar uma hora que a bolha vai explodir. Não vai adiantar, gente. Não adianta dividir preço de gasolina. Bom, mas enfim, hoje governadores aqui de 20 estados emitiram uma carta, Lana, rebatendo o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro tem insistido nas últimas semanas que a culpa pelo aumento do combustível aqui no Brasil é dos estados, e os governadores hoje rebateram alguns pontos ditos pelo presidente Jair Bolsonaro, enfatizando que ao longo desses últimos meses não houve acréscimo de ICMS sobre o preço do combustível, colocando ali a questão da gasolina, do etanol, do diesel, do gás de cozinha, do gás encanado, como uma questão nacional. Exatamente. Uma posição por parte de 20 governadores que assinam essa carta, alguns inclusive aliados do governo, mas que tem que se posicionar, porque o presidente Jair Bolsonaro gosta de dizer que a culpa pelo preço dos combustíveis, do aumento dos combustíveis, é dos governadores, porque o ICMS pesa muito. Pesa. Em média, o ICMS representa 28% do preço do litro de gasolina, da composição do preço da gasolina. Só que o lucro da Petrobras representa 34% no caso da gasolina. Representa 52% no caso do diesel e 48% no caso do botijão de gás. E a gente está falando da Petrobras, que teve um lucro no segundo trimestre de 42 bilhões de reais. E é impressionante. Então, o Silvio Luna foi ao Congresso dar explicações aos deputados e lá, inclusive os governistas, reclamaram, que é claro que tem um aumento do preço do petróleo, mas colocar a culpa pura e simplesmente no ICMS é uma resposta muito simples, para um problema que é maior do que isso. Aliás, o preço do petróleo aumentou muito nesse 2021, justamente porque a gente vinha de uma economia mundial, global, meio parada no ano passado. E aí, quando as atividades começam, claro que o principal setor afetado foi o de transportes, Tudo parou completamente. E aí, quando a atividade econômica começa a reaquecer, o preço do combustível, eles vão compensar as perdas do ano passado, como todo mundo fez até no preço do restaurante frequentado por alguns, por aqui acolá, em qualquer lugar, As pessoas tentam recompor um pouco das perdas ao longo da pandemia, e foi isso que aconteceu também, de maneira um pouco mais geral, Uma explicação meio geral sobre o preço do barril do petróleo. É claro que o aumento de 40% no preço do barril ia afetar o preço do combustível também aqui no Brasil. Então, o presidente da Petrobras vai ao Congresso dar explicações. Na semana passada foi e não deixou muito claro, também jogou a culpa no ICMS. Agora os governadores se posicionando, é importante que essa discussão seja feita. O presidente Jair Bolsonaro tomou 2 iniciativas, uma tentativa de liminar pelo Supremo Tribunal Federal para congelar o ICMS, porque no caso do imposto estadual ele varia de acordo com o preço do combustível. Ele acompanha, é um percentual, E no caso dos impostos federais é congelado. Então o presidente reclama sempre dessa diferença do impacto do imposto estadual e do imposto federal. Então tem que ter um ajuste, claro, via Congresso Nacional. Então o presidente encaminhou uma proposta de projeto que está tramitando no Congresso e tentou uma liminar pelo Supremo. Não dá para dizer que a culpa é do ICMS. O aumento, o que os governadores disseram hoje o ICMS não aumentou no último ano. Nos últimos 12 meses não houve aumento do ICMS. Eles não citam na carta o nome do presidente Jair Bolsonaro. Só dizem que a gasolina, por exemplo, teve uma alta de 40% nos últimos 12 meses e a maior prova, e o ICMS não aumentou nesse período. É a maior prova que se trata de um problema nacional, não somente de uma unidade federativa, porque se fosse só a culpa do ICMS, alguns estados teriam um problema de preço de combustível e outros não. E encerram a carta, de novo, sem citar o nome do presidente Bolsonaro, dizendo: falar a verdade é o primeiro passo para resolver o problema. Então, certamente falar a verdade é o primeiro passo para resolver o problema. Agora, escamotear a verdade também é um passo para trás, que não ajuda a resolver o problema. Os governadores não aumentaram o valor do percentual do ICMS, mas também não diminuíram. A única unidade da federação que fez isso foi o governador aqui do Distrito Federal. Semana passada ele mandou mensagem para a Câmara Legislativa aqui, que é a Assembleia Legislativa de Brasília,
e foi aprovada uma redução de 3 pontos percentuais no ICMS, que com isso vai ser escalonada, é 1 ponto percentual por ano, é uma redução significativa ali de 28% para 25%, o ICMS sobre o combustível, e com isso será o menor ICMS do país. Os outros governadores, esses 20 aí que subscreveram, a não ser que entre eles esteja o de Brasília, será a única exceção. Nenhum deles reduziu o valor do ICMS. Então, assim, é uma forma de mentir, omitir, né? Uma forma de mentir dos políticos, desses governadores, é omitir esse detalhe, um simples detalhe. No Rio de Janeiro, minha gente, o ICMS sobre o combustível chega a 34%. Não é verdade, é claro, que a culpa do valor dos R$7 pagos por muitos estados seja pelo aumento, né, seja do ICMS. Não é. Mas é o estado, né, com o ICMS que fica com a parte do leão. Nenhum ente, nem o governo federal, nem a Petrobras, nem os espertalhões das distribuidoras, nem o posto de combustível, nenhum deles fica com parte tão significativa desse avanço no bolso do consumidor do que os estados, com os ICMS muito elevados. A solução, certamente, ninguém pode esperar que os governadores candidamente façam como fez aqui o governador Ibanez e reduzam o ICMS do combustível. Mas o que se poderia fazer, e aí eu acho que essa briga é uma briga que eles estabelecem, tem todo o interesse de estabelecer, porque ficam ainda mais distantes de qualquer solução, por exemplo, de unificar o imposto. Por que simplesmente não se unifica o imposto sobre os combustíveis no país todo, né? Isso é algo que poderia ser feito, por exemplo, pelo Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional. Tomara que, por exemplo, o presidente da Câmara tome a si essa responsabilidade. Porque se unificar o imposto sobre os combustíveis, aí sim será possível estabelecer no Brasil aquele mecanismo de compensação que existe em vários lugares do mundo, sobretudo na Europa, começou no Reino Unido, inclusive, pelo qual o valor quando sobe o preço da gasolina, do combustível, cai o preço, na mesma proporção, cai o percentual do imposto que incide sobre o combustível. Com isso, o valor para o consumidor continua estável, não altera, né? Porque, afinal de contas, se cresceu o valor, cresce também o faturamento, ou seja, esse mecanismo não retira receita tributária do Estado, né? Dos governos, nem tampouco sacrifica as pessoas. O que nós estamos assistindo no Brasil é um verdadeiro assalto protagonizado pela Petrobras a pretexto de sua política de preços, né? A Petrobras, como eu tenho dito aqui, já repeti várias vezes e vou repetir de novo hoje, a Petrobras, só para citar o segundo trimestre deste ano, em 90 dias, os meses de abril, maio e junho, nesses 90 dias, a Petrobras registrou um lucro de quase 43 bilhões de reais. Aí eu fui atrás de um levantamento, tive acesso a um levantamento, mostrando o que é que isso significa mundialmente, no mercado mundial. A Petrobras hoje, só para se ter uma ideia do achaque que tem sido feito ao bolso do brasileiro, o assalto que tem sido feito ao bolso do brasileiro, a Petrobras é hoje a petroleira que tem o segundo maior lucro do mundo. A Petrochina, gigantesca petroleira como o país, como indica o nome, a gigantesca petroleira chinesa, registrou um lucro no mesmo período, segundo trimestre deste ano, inferior ao da Petrobras. O lucro da Petrobras foi superior ao lucro da holandesa Shell, da britânica British Petroleum e de todas as outras grandes petroleiras. Só perdeu para a petroleira da Arábia Saudita. E por quê? Porque, entre outras coisas, o governo local, naquele período, promoveu um pacote de bondades que beneficiou aquela empresa petroleira, reduzindo impostos e outros favores aí nessa área fiscal, etc. e tal, reduzindo custos com o governo. Com isso, a Saudi Aramco,
desculpe, que é a petroleira da Arábia Saudita, registrou um lucro maior do que o da Petrobras. É a única que está à frente da Petrobras. A Petrobras tem o segundo maior lucro do planeta e está longe de ser, por exemplo, as 10 maiores petroleiras do mundo. Muito pelo contrário, é das mais ineficientes petroleiras. Tem muita gente para fazer o que todo mundo faz e está lucrando estupidamente. E por que isso? Em razão da política de preços que, afinal de contas, permite à Petrobras, né, que usufruindo ou se aproveitando do fato de ser estatal e se aproveitando do fato de ter monopólio, fixa, estabelece o preço que bem entende. Né? 40% dos seus acionistas são estrangeiros. Pressionam lá o general-presidente, como pressionava o seu antecessor e os demais antecessores, e acabam impondo ou forçando a decretação permanente, diária quase, né? Semanal, no mínimo. Só na semana passada foram 2 aumentos. Né? Nas últimas semanas, 7 aumentos. Nos últimos 8 meses, 60 aumentos, mais de 60 aumentos. É isso que está infelicitando os brasileiros. É isso que suprime, inclusive, postos de trabalho. Hoje eu ouvi aqui em Brasília, no programa local aqui, mensagens de áudio de vários motoristas de aplicativo, eles emocionados até, falando do drama que vivem, né? Com o aumento dos combustíveis. O cidadão lá que começou a trabalhar no aplicativo Uber, o litro do combustível, da gasolina, custava R$ 2,90. Hoje está 7, praticamente. E os ganhos deles, continuam ali minguando, e muita gente está desistindo desse trabalho. Quer dizer, está deixando de ter trabalho por causa da Petrobras. Só quem ganha, né, com essa política absolutamente covarde da Petrobras, né? Uma política cruel, uma política criminosa, só quem ganha com isso são os acionistas da Petrobras, mais ninguém. E os petroleiros, né? Claro, né? Porque afinal de contas tem empregos maravilhosos que pagam muito bem. Tirando esses grupos aí de interesse, mais ninguém se beneficia da política de preços da Petrobras. Então, concluindo, Cris, a média de cobrança do ICMS é de 28%. Até o Rio, que cobra 34%, cobra igual a fatia da Petrobras, que é 34%. Ibanez Rocha assinou a carta dos governadores apresentada dizendo que não houve aumento do ICMS, portanto, tem que ser discutido o impacto, obviamente, do preço do combustível na nossa vida é muito grande, aumenta a inflação, aumenta o preço de tudo, e a solução tem que sair. Isso é que é importante, né? Não tem defesa de ninguém aqui. Acho que a responsabilidade, eles têm que encontrar uma solução, criar um fundo para reduzir o imposto quando o preço do barril subir. Tem várias questões que podem ser colocadas aí. E aí você diz que pegar um empréstimo para pagar o seu tanque cheio, Cris. O IOF subiu, né? O governo que disse que não ia subir imposto, subiu o IOF, então o seu empréstimo também vai ficar mais caro. Então, por isso que é melhor Se mexer prepare, nisso. deixa para lá esse negócio de abastecer o carro. Junta o dinheiro, abastece quanto que dá.